Hello, hello, gentes! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Mandar aviõezinhos para a galera. Hello, hello, gente! Hello, hello, hello! Venham, pessoal! Venham, 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 venham! Uhul, uhul, uhul. Chamando amiguinhos. Ai, a minha convidada já chegou. Deliciosa, como pode melhorar? Animais? Tô dentro. Impressionante, gente. Impressionante. Como eles sabem. Ai, que delícia! Ai, gente, direto da praia, que gostoso. Olha que lindo. Tá lindo. Olha, gente, que mar gostoso. Uau. E eu abri a live, estavam todos. Eu nem sabia onde meus gatos estavam. Eu abri a live e a Bambina pulou aqui do lado. Sabe que aconteceu algo muito interessante? Essa semana eu atendi uma pessoa e tava o Chico, que é o poodle, e a linguiça. O Chico vomitou durante a sessão 3 vezes. Durante a sessão, Foi a nossa. primeira vez que aconteceu com ele. A linguiça já, ela se movimenta, mas com ele, ele olhava pra mim assim. E Oi, foi tudo bom? gratidão. Os meus também essa semana, só a Bambina que não, o Cook deu umas vomitadas e a Belita também. E o mais engraçado, Carol, nossa, tanta coisa que tem acontecido, né? A classe chegando, né? Ontem o Cook tava, eu falei, gente do céu, que será? Que será? Porque ele tava e miau, e miau, e miau, e ansioso, e não sei o que, não sei o que tal. E muita coisa estava acontecendo. Eu fui até para casa de uma amiga para contribuir com ela, não sei o que tal. Aí chegou a noite, tinha uma mensagem de uma pessoa bem especial na minha vida ali, falando que tinha acontecido um acidente, não sei o que, não sei o que lá tal. Era isso, Coque, que você estava me avisando. Não aconteceu nada, tá tudo bem, tudo, mas o quanto que ele já estava avisando, ele estava reclamando, ele estava, presta atenção, presta atenção, presta atenção, tô te falando alguma coisa aqui. É incrível, né? Como os animais eles estão conscientes de tudo, né? Pessoas, Como eles terra, gente. tudo, futuro, tipo, ontem eu fui fazer um exame e eu não passei bem, né? Eles me deram um remédio que me deu alergia e eu passei muito, muito mal. Assim, meu corpo foi horrível. Reagir. E aí depois me deram um pra bloquear esse que foi pior ainda. Quando eu cheguei em casa, 6 horas depois, a linguiça, eu nunca vi ela assim, ela me pulava e olhava pra minha cara dentro do meu olho, como se ela queria me falar alguma coisa, assim. Tipo, que bom, eu falei, você tá feliz que eu tô em casa, né? E ela latiu, assim, foi bem interessante. Eu queria te fazer uma É, pergunta hoje, Carol. Eu tô aqui, né? Porque a gente resolveu fazer essa live sem muita forma e estrutura, e simplesmente é legal. para Sim, e trazer fica aí aqui. pra gente. Mas eu me veio assim de te fazer essa pergunta. Você já fez trocentas ferramentas, você tem trocentas ferramentas de comunicação animal e um monte de coisa e tal. Por que essa classe? O que te chamou a atenção nessa classe? E eu posso falar depois também, não tem problema nenhum aqui. Eu queria ver o lado da Carol aqui. Pra mim, é legal essa pergunta. Eu até tô de olho fechado, tá, gente, pra eu acessar profundamente em mim, porque essa classe, né? É, é que tá, é permissão, não tem julgamento do que os animais estão escolhendo. Eu já estudei muitas, eu já fiz assim, eu viajei ano passado com uma pessoa para nadar com um golfinho, de conversar, falando com os animais da Inglaterra, que não é Axis. Eu fiz Theta Healing, que foi incrível, aprendi muita coisa, que não é Axis, foi bem legal. Eu fiz umas outras técnicas também. Todas agregam, foi incrível. Só que o Axis tem algo incrível, esse conversando com os animais, porque não tem julgamento sobre o que os animais estão escolhendo. É você ficar presente mesmo com a escolha de cada animal, de cada ser que está aqui. É muito grande, é assim, é grandioso, sabe? Então, para mim, é muito disso. É esse lugar esse espaço gigante para a gente poder perceber. E também não tem expectativa, nem rejeição, nem projeção.
nem separação de como os animais vão se comunicar. Como eu disse, a linguiça, ontem eu cheguei, ela parou e olhou no meu olho, eu falei, você sabia, né? E ela não é o tipo de bicho que conversa comigo. Ela Uhum. passa, é de outra maneira que ela se comunica. Então é muito legal. Foi muito isso, o perceber, acessar esse perceber, esse ser, o receber. É muito profundo. Então, para mim, o Access é muito valioso por isso, essas ferramentas do Access. E eu, E eu você? tava literalmente aqui nesses 5 minutos antes que a gente falou assim, preciso de 5 minutos para me arrumar, tá? E veio essa pergunta, eu falei, por que conversando com os animais? Por que essa classe especificamente? E eu tava acessando ali, por que uma pessoa iria querer receber ali a comunicação do animal, não sei o que, não sei o que tal? E eu tava ali me perguntando ali para trazer para vocês aqui por que a gente fala tanto dessa classe, gente? E aqui eu perguntei para Carol, para ela trazer o lado dela ali. E para mim, gente, é que assim, as ferramentas de Access, elas empoderam a gente a confiar no que a gente sabe. A gente ali, para o bem-estar do animal, para mim é uma classe para o bem-estar do animal, Uhum. para eles estarem bem, para eles ficarem mais relaxados, não ter problemas futuros, não sei, vai ter coisa, vai, porque tem escolhas ali dos animais e tudo mais, mas é uma coisa de estar tão presente com eles que quanto mais a gente recebe uma comunicação que pode ser besta ou pode ser até comunicações como a gente acabou de falar para vocês agora, e às vezes simplesmente o Cook falando que o tempo vai mudar. Ele simplesmente, até eu receber a informação de que o tempo vai mudar, ele não fica ali parado ali, que é uma coisa que parece besta, mas que eu estou recebendo a comunicação dele e ele relaxa. Mas cada vez que eu me forço a ficar presente, eu vou entrando em congruência energeticamente, eu vou saindo do controle, eu vou É saindo da isso. mente. E É, para mim, essa classe não é, é para os animais, tá, gente? A gente fala conversando com os animais, mas não é para os é animais, é é para gente. sobre você. É bem isso que você fala, é presença. Eu ia falar, é presença. Essa classe me convidou a estar presente, mais presente, é estar presente com tudo que está aqui agora, inclusive com os animais. Em todo lugar que a gente comprou, que a gente não consegue entender os animais, a gente não consegue se comunicar com os animais, a gente tem que destruir isso, que isso não é Não é verdade. verdade. A gente consegue se comunicar com tudo, tudo está passando informação. E isso é a consciência, né? É informação. É você poder perceber tudo sem julgamento, perceber desse lugar grandioso, desse espaço, o que cada ser, tudo que está actualizado aqui num corpo, né? E também tem um sem corpo. Estão escolhendo, né? E é muito grandioso a É gente muito. perceber que eles estão a todo momento, cara. É impressionante. Tipo assim, o Cook estava atiçado ali, estava ansioso para eu receber a comunicação, porque era uma coisa futura, inclusive. Pode até ser que já estava até acontecendo, porque a gente só soube depois, para falar a verdade. Né? Na verdade, o quanto ele estava ali na hora comunicando, né? Só que a gente ainda tem. A gente ainda perdeu essa habilidade no meio do caminho. A gente, em Sim. algum lugar, a gente desistiu de estar presente com tudo e todos ali. E hoje, na verdade, foi ontem à noite que eu recebi a mensagem e eu parei na hora. Eu falei, Cook, era isso. E ele, do meu lado, ele só deu uma respiração, que ele já estava dormindo, assim, ele só deu uma respiração mais gostosa ali. Tipo assim, eu só estava te avisando. É. E tá tudo bem. E é muito dessa percepção acústica, né? Des, que a gente fala muito dos X-Men, que eles têm isso, essa capacidade de ver o presente, o passado e o futuro tudo ao mesmo tempo, né? Ontem, eu fui fazer um exame, né? Que não foi legal. Só, Não, foi legal. 4 horas antes de eu tomar anestesia para fazer o exame, eu já estava sentindo a anestesia, percebendo ela no meu corpo. Eu estava já engraçada, eu estava dando risada, eu tava já da minha percepção da anestesia. O seu Foi corpo já estava te mostrando tudo aquilo, tudo né? O aquilo. que você ia passar. Sim, isso. E os animais, eles têm essa capacidade, porque diferente da gente, eles Não tem não criaram uma separação. realidade linear também, né? Que a gente, mesmo que a gente tenha essa percepção acústica, quanto que a gente aprendeu a seguir a percepção linear e ignorar todas as nossas capacidades acústicas, né? Tipo assim, não é uma questão, por exemplo, de prevenir nada, tá, gente? Mas pode sim também mudar algumas coisas, porque a partir do momento que você acessa algo que
nesses 10 segundos você está criando como um futuro com a sua escolha de agora, se você tem uma percepção do que já está sendo criado ali, você pode falar assim, é isso mesmo que eu escolho que aconteça ou tem algo muito maior que pode acontecer ali? Não a partir de controle, gente, mas a partir de, ó, tem alguma coisa aqui que está prestes a acontecer, e o que, que eu posso ser aqui? E o mais legal de tudo, nossa, acabei de reconhecer isso agora. É, Puta que pariu. é o desbloquear suas O capacidades. mais legal de tudo, ó, e ainda estou recebendo mensagem exatamente da pessoa aqui, só porque eu estou falando aqui com você, acabou de chegar uma mensagem. O mais legal disso tudo, gente, eu acabei de reconhecer literalmente agora aqui com vocês e com a Carol aqui, tá? Uhum. Na hora que eu estava falando para vocês ali, porque ele já estava me dando uma informação. Por mais que eu não soubesse, bem entre aspas, o que, que era aquela informação na hora que ele estava fazendo, eu, por causa das ferramentas e tudo mais, na hora que ele começa a falar alguma coisa, eu falei, Cook, tô aqui. O que, que eu posso ser aqui? O que, que você tá me falando? E o que, que eu posso ser aqui com você? Eu já, na hora, eu já me coloco como contribuição. E o que, que eu já fui ali naquele momento, que já pode até ter mudado a mensagem que eu recebi. Sim, exato. É isso. Poderia É, ter é sido outro isso. tipo de mensagem. É Uau, incrível. E isso tem a ver com desbloquear suas capacidades de uau. perceber tudo. Outro dia eu estava dirigindo e eu ouvi assim, eu tive uma consciência, vão bater no seu carro. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, escolho facilidade, alegria e glória, que seja leve. Bateu só no meu retrovisor. Era para ter sido mais, era. Era para ter sido mais. E foi tipo É 5 segundos antes. E eu tive a escolha, eu falei, escolho que seja isso. assim. E a gente, como a gente fala, né, o observador observando, tem vários experimentos agora da física quântica com isso, né? Você consegue alterar a realidade com a sua presença, né? De você estar Na presente, hora. interagindo, observando. Então, naquele momento, em vez de eu, coitada de mim, socorro! Ai, Eu tô fiquei com tão uma acidente. Você presente quer que eu falar? falei, Opa! facilidade, alegria e glória, que seja leve, e foi. É E isso. podia estar atropelado, cara, que o cara bateu no outro cara e se jogou pra cima de mim, só pegou no meu espelho. E o que mais é Que mais é possível? possível? E sabe que legal? Eu tô aqui na praia e eu queria achar até. E veio voando uma semente, sabe? Que parece até um Daedalian, parece até como chama Daedalian, Lindo! É uma bem o dente de grande, leão mesmo. dente de leão, mas era uma semente muito grande. E ela tava voando. E quando ela passou por mim, eu não consegui achar, acho que ela parou em cima da barraca. Quando ela voou por acima de mim, eu tive a percepção assim: tem muita gente que acha que eu não tô viva, a semente, que eu não tenho consciência. Eu tenho toda a consciência, toda a potência da vida tá dentro de mim. E ela passou com consciência, foi muito legal. E Ai, eu que percebi legal. que ela falou: eu tô aqui, tô viva, eu tô indo pra ser plantada em algum lugar, sabe? Cara, é muito divertido acessar todas essas coisas. E, gente, é tão diferente do que a gente imagina, de tipo assim, ai, vou conversar com os animais, eu vou saber tudo que eles estão falando. Não é isso. Ontem, só de eu acessar isso, eu já acabei de reconhecer aqui que eu mudei o que poderia ter Sim, acontecido ali, só de ficar presente e falar assim, tô aqui, presente. É. tô aqui. Presente ativar suas capacidades acústicas, como os pássaros. Os pássaros, quando eles estão voando, diversos pássaros, você vê tem uma sincronicidade. Todos, por quê? Que eles não bloquearam essa capacidade não linear de comunicação, de percepção, né? De comunhão. Qual a sua capacidade? E nessa classe é muito disso. Para mim é uma classe. Eu tô doida para dar essa classe assim. Eu sei que eu já tô mudando algumas coisas em mim para essa classe. Tem muita coisa acontecendo, sabe? Porque, gente, a gente criou essa classe, na verdade, já faz um tempo ali, e desde a criação, mesmo antes Uhum. da criação disso, a gente já está acessando todas as Sim, energias da classe ali, quem vai participar, quem não vai participar, quem já pagou, quem não pagou, quem não sei o que, não sei o que. Já tá, aquilo já está acontecendo. Não é linear aquilo. Não que a gente já esteja facilitando a classe, a gente já está passando por tudo que a classe vai trazer ali. A gente já está conectado. E ontem me caiu essa ficha também, Carol, o quanto que foi deles, não é que caiu a ficha, foi alguma comunicação, não lembro se foi da Bambina ou da Beli, não exatamente, e também não é relevante, tá? Eles não estão nem um pouco preocupados, falam assim, ai, será que ela recebeu a minha comunicação? Não tem isso, é tá, gente? isso. É tão sem julgamento, sem projeção, expectativa. E um deles ontem passou assim: você está começando, não foi nem. Foi só eles me reconhecendo ali, você está começando a perceber o que é sair do fazer e ser. E Uhum. você está sendo agora. Você está começando a cair essa ficha de que fazer
não é a maior contribuição, você está sendo. E ó, eu falo, meu corpo transborda isso. É, Porque sim, não é um fazer, é é ser, ser. né? É estar presente com tudo ali. É. E o fazer também tem seus pontos, tá, gente? A gente tá num planeta aqui com corpo e que precisa de atitudes e algumas coisas ali do nosso corpinho, tá? Mas o ser é muito grandioso. É o que mais. É a maior ação que tem. E eu acho que e é isso também uma das coisas que me chamou tanto no Access, na classe conversando com os animais do Access, que é um ser. É. Ele E, olhou e- e- brinca, gente, assim. o que que você fala? É ser, que não é. Tem várias técnicas que você entra em meditação, você entra numa onda. Você não tá entendendo. Desde que a gente começou a falar, não para de passar bicho aqui, então ela tá filmando. Agora tem mais um, ó. Tem um cachorro, passou um Ai, que cachorro ali, veio uma lindo! borboleta, tem uma borboleta aqui. É, muito É engraçado. muito legal. Não, e Começou a o vir um mais monte de bicho, legal, ó. Carol, ontem eu fui arrumar o meu computador que tinha dado problema, né? E, gente, a partir do momento que você está conectada, que você escolhe receber dos animais, adivinha? Eu peguei no Google, tá? O lugar, gente. Peguei no Google, o que vai criar mais? Sempre fazendo perguntas, Uhum. tá? E daí eu fui parar num local que eu toquei a campainha ali. Primeira coisa, não veio a pessoa, veio um cachorro. Óbvio. A Luna, uma cachorra linda, pitbull, aquelas pequenininhas, pitbull branca, e ela Uhum. tinha acabado de bagunçar ali o escritório com um vaso de terra tudo no chão, não sei o quê, e ela feliz da vida que eu tava chegando ali. Eu falei, porra, você precisava quebrar meu computador para eu vir aqui, né? Contribuir com você, não precisava disso tudo, não sei o que tal. E foi uma coisinha besta ali no computador que claramente ela estava me levando ali para contribuir com aquele Claramente, espaço, sim, com ela e com as pessoas que ali trabalhavam. exato. É incrível isso. E sabe onde eu tava aqui? Eu tô em Maresias agora. Eu tava aqui na praia e eu tava conversando com uma amiga, olhando pro mar, de repente passou uma baleia. Aqui na frente, um bebê baleia, um bebê jubarte. E eu falei, uau, um bebê que nunca vi isso aqui. Um bebê jubarte. E naquela tarde me contaram que numa outra praia que ela ficou passando, ela tava pedindo ajuda. Que ela tinha se enrolado num net, numa rede. Que é Gente, bem, eles é acham o caminho pra incrível. gente. Isso tem no Sim. livro Conversando com os Animais, tá, meus amores? No livro Conversando com os Animais tem uma parte tão linda que eles falam assim: os animais eles vão encontrar as pessoas que podem ser contribuição para eles, com as energias que eles precisam. E até o seu animal, você acha que você, eu que escolhi, não sei bem sobre isso. Muito bom, Quanto, querido. né? Quanto a gente tem essa comunhão que a gente esquece que existe, que a gente às vezes acha eu que escolhi o animal, você que escolheu ou ele que te trouxe para ele. E se tem uma congruência, 1h30, desculpa. E se tem uma congruência maior, filhos, tem uma congruência, tem uma comunhão muito maior, que é uma sincronicidade muito maior com os animais e com a gente que a gente nem imagina. É surreal, gente. E aliás, sem querer, um dos filhos da Carol apareceu aí, né? Tipo assim, eu falo que essa classe também, se você tem filhos, faça essa classe também, porque a comunicação porque é energética ali, a comunicação com as crianças, apesar de que os filhos já são tudo grande ali, melhora surrealmente, gente. Principalmente se você tem um X-Men em casa, porque a comunicação é completamente energética e vai te empoderar a ser, que é a Nanda aqui, que já fez, a Fê, coisa mais deliciosa, ela fez uma das classes. Ela estava na mesma classe da Carol, inclusive, que quando participou comigo. O maior aprendizado que tive na classe de TTTA foi essa de ser, vir para ser aqui no planeta, nesse planeta lindo. Ser. E é completamente. Essas coisas não dá para explicar, tá, gente? A gente passa ferramentas, a gente tem um manual lindo, não sei o que tal, mas no dia a dia, usando as ferramentas, é que você vai começar a perceber o que isso é para você. Sim. E o ser não tem julgamento, porque se você julga, como você pode ser uma coisa que você julga? E é muito sobre isso, que é de volta para a primeira pergunta que você me fez. Porque Por que essa essa classe? O que é classe essa classe? Que é isso, é sobre ser, é sobre estar no espaço e realmente estar recebendo a informação, estar recebendo o que está acontecendo agora e não minha projeção sobre isso, né?
Exatamente. E ó, eles vêm, tá? Porque a Bambina, ela tá aqui desde o começo da live aqui participando. Quanto mais espaço a gente mais ser a gente mais eles têm vontade de estar com a gente ali bem pertinho, inclusive, gente, porque é tão gostoso para eles. E eles não precisariam estar nas nossas casas, tá, gente? Eles escolhem estar, eles podiam estar na natureza, eles escolhem estar nas nossas casas para Contribui. contribuir, literalmente. Exato. E sem ponto Ó, de vista nenhum. Tipo, ai, ela mas meu falou, cachorro, para quem tá indo ali, para quem tá indo pro, ai, meu Deus, o meu cachorro tá sendo doente. Tá... Cara, ele tá sendo a capacidade. Gente, voltemos. A energia foi muito forte. Não aguentou. Acho que não aguentou. Carol foi cuspida. Oi, filha. Ai, meu Deus do céu, você é muito gostosa. Vamos ver, a Carol já voltou aqui. Vamos ver quem volta também, gente. Filha. A Carol tá voltando. Tá lá na praia. Coitadinho. que interessante, né? E eu Que não foi sei isso? até agora se eu fui cuspida, se eu não fui cuspida, se a live fechou ou Fechou, pra não. mim falou, thanks for sharing. Ó, o que aconteceu? Todo mundo falando, o que aconteceu? Não sabemos, gente, mas estamos aqui de Então muda. volta. Aí depois a gente junta as duas, né? Põe uma e a outra, vamos disponibilizar as duas, né? Sabe que a hora que caiu a live, eu fui entrar no Instagram de novo pra te encontrar. E tem uma mulher que faz constelação com cavalos, e ela e tava escrito assim: é, os cavalos são seres espirituais. E era bem o que estava falando, dos animais que curam, que contribuem, sabe? Olha isso aqui, gente. É. Gente, animal é muita contribuição. Até eu tenho galinha da Angola. A Elas galinha da Angola é são super lindas. contribuição. E elas participam da classe de cavalo, gente. Quando a gente está fazendo as dinâmicas lá, às vezes elas vêm para contribuir com mudar a energia. É muito legal isso. Como tá tudo contribuindo com a gente na natureza. E muitas vezes a gente não Gratidão consegue por todo mundo que perceber. tá voltando aqui com a gente, gente. E não sei o que aconteceu, não sei até quando foi. Já coloquei a live lá. Depois a gente faz uma live bonitinha com os dois pedaços aqui. Tá tudo certo, gente. E ó, pra vocês, ó. Só escolhendo estar aqui contribuindo para vocês. Então, isso assim, outro dia eu dei uma classe além do envelhecimento, e foi muito interessante que a gente chegou num momento, eu e a Leandra, a gente chegou num momento da classe que ficou muito claro como a maneira que a gente vê o envelhecimento são todos os programas, tudo que está programado na gente, da gente achar o envelhecimento errado. Se a gente não tivesse esse ponto de vista, comprado esse ponto de vista em nenhum momento, a gente nunca teria esse olhar, a maioria das pessoas, para as pessoas mais velhas. Ia ser simplesmente um movimento. E a mesma coisa a comunicação animal. Em algum lugar a gente comprou que as pessoas que a gente não é capaz de se comunicar, de perceber a energia como a primeira forma de linguagem. Isso. E a energia é a primeira forma de linguagem, sempre é, gente. E a gente só passou um tempo sem lembrar disso. E agora a gente tem mais ferramentas para que é isso que é legal de novo do Access que a gente está falando aqui, gente. O Access ele não dá respostas, ele não traz ali o que você tem que fazer ou não. Ele faz perguntas para que você acesse o que você sabe. Então, você sabe se comunicar. Você já se comunicou com animais e com natureza, com entidades e com tudo, sempre, naturalmente. E daí um dia julgaram, um dia falaram que era errado, um dia não sei o quê, e a gente foi bloqueando essa capacidade. E as ferramentas ali trazem exatamente isso, a gente acessar o que a gente sabe. Sim. Da maneira que a gente sabe, cada um é diferente. Né? E como eu já falei várias vezes, e quando você percebe mais, que essa é uma maneira de perceber, né? Tá num espaço que você percebe, você sabe mais e você recebe mais. E essa classe é sobre isso, é sobre ativar os 4 elementos da consciência e ampliar tudo isso em você, para que você seja mais você com todas as suas capacidades, esteja presente aqui, percebendo tudo que existe, né? É muito grandioso.
a gente vai mudando, gente, de uma maneira, porque várias coisas, eles fazem a gente entrar na congruência, porque a gente tem que estar energeticamente congruente para falar com eles, e eles mostram isso claramente. Se a gente não está congruente energeticamente, eles não escutam, eles saem, eles não estão afim. E também o confiar, né, Sil? É um lugar, essa classe é uma classe que você tem que parar, você tem que eliminar uma boa parte da sua insegurança, do seu julgamento sobre você, para você poder confiar no que você sabe. Então também trabalha muito esse músculo, o que você sabe, né? O que você E sabe. o que O está que... além do nosso pequeno julgamento, da maioria das pessoas, da nossa da pequena percepção de tudo. É uma classe que você amplia essa sua capacidade, o seu espaço, né, de perceber tudo, além do julgamento. Yes. Muito legal. É. É isso, gente. A gente veio aqui falar para vocês, mostrar um pouquinho do que a gente já acessou dessa classe, o que a gente está acessando já há bastante tempo. A Carol já faz também há bastante tempo, eu também já estou há bastante tempo fazendo isso. Quanto mais a gente faz e pratica, mais fácil vai ficando, vai mesmo, gente, porque você vai reconhecendo ali e vai mudando dinamicamente. Quanto mais você reconhece, mais muda, tá? E a gente veio ser esse convite aqui para vocês do que é essa classe, que é difícil de falar, porque cada um vai experienciar da sua maneira. Sim. Cada um vai receber o que recebe ali. E aqui duas alunas queridíssimas, que é a Ana Karina e a Fê, que já participaram da classe, falando o quanto foi grandiosa. A Fê Weber, que também está aqui. Ó, gurias, sorry, mas não estou ouvindo nada do que vocês estão dizendo. Não consigo parar de olhar a Bambina. Ah! Foca na Bambina, gente. Ela tá dizendo muito mais. Você tá recebendo dela, tá muito melhor. O que mais é possível. Ó, eu sempre venho uns joinhas do nada aqui. O que mais é possível, gente. É isso. Foquem na Bambina, foquem na natureza. Cara, é muito mais grandioso do que vocês pensarem se vocês estão recebendo ou não. Esse final de semana, eu fui para o final de semana passado, eu fui para Argentina e eu fiz uma classe de cavalos que não era do Access. E foi incrível. Os animais, como os cavalos, eles iam do nosso lado para liberar, para curar, para contribuir com a gente, sabe? A natureza toda quer contribuir com você, gente. O tempo inteiro. Você vai permitir? Você vai receber ainda mais? Tá na hora de a gente tirar essa mentira, esse véu, destruir isso, que os animais não têm consciência, que Pelo amor as plantas, que um grão de areia não tem informação e consciência, gente. Nossa, veio tanta coisa outro dia da água aqui para mim e eu acessei um monte de coisa ali. Nem lembro por que foi. Foi alguma coisa específica. Gente, ó, não é para eu falar, porque não veio a energia, mas de seres presos na água e um monte de coisa ali, e que a gente pode conversar com a água, é natureza, gente. A gente pode conversar Claro, com tudo. A gente é faz ser observador. molda, a água Então muda. é incrível. Sim, A é água tem incrível. memória, ela conta histórias. A água é uma gente, e com uma gentileza e uma potência, né? Surreal, Até saúde. espirrei. Até soltei uma água aqui. E é muito engraçado isso, porque só se a gente ficar presente assim, gente, o quanto que vocês se sentem bem na água? Todo mundo me fala assim, quando eu tomo banho eu fico tão relaxada, que eu fico não sei o quê. Lógico, a maioria do corpo da gente é água. A maioria do nosso corpo é lá. E falando disso, é água. E o quanto que a gente pode receber ali da água, quanto que o nosso corpo conecta ali. A gente é feito da natureza, sim. gente. Que lindo. Passou uma borboleta aqui. E hoje é o Dia Mundial da Água. É hoje, gente? É dia 22, é mesmo. Obrigada. Ó, e você tá falando quanto você tá aware, sim. Incrível, é. O que mais é possível, né? E com essa, vocês tiveram um taster de sincronicidade. Do que é a comunicação. E tudo, gente, não só isso. Outro dia, o Cook fez a acupuntura, né? E a acupunturista sempre pergunta ali como é que ele tá, não sei o quê, né? Depois, nesse mês, não sei o quê, não sei o que tal. E daí eu tava contando pra ela que teve um dia que ele vomitou e fez cocô mole, não sei o quê, não sei o que tal. Mas foi muito engraçado que do nada, eu virei e falei assim, porque comunicação não é do nada, tá, gente? Eu escutei ali, é um sussurro, é uma coisa que parece que não é nada, tá? E daí eu peguei o floral que eu tô dando pro Cook, ele pediu um floral de coisa de animal, não sei o que, ele pediu pra eu fazer. E eu tô dando pra
isso é comunicação. Ele pediu o que ele queria receber ali, não sei o que ela tal, e eu tô dando esse floral. E daí, na hora que eu peguei o floral, porque ela começou a fazer, ai, mas foi assim, assim, assado, o vômito foi assim, não sei o que, antes de entrar nisso, o floral falou assim, fala que eu tô aqui. Que ele começou a tomar esse floral. E eu falei, ah, e Bruna, ele vomitou e fez o cocô ali, mole, não sei o quê, exatamente um dia depois dele começar o floral. Ela falou, ah, então tava limpando. Então, ela mesmo, na hora assim, e o floral foi ali e falou assim, ei, querida, em vez de você olhar pro, fez, aconteceu uma coisa assim, olha o que tava passando ali. E o floral que se comunicou ali comigo para eu trazer essa informação. Uhum. Era só uma limpeza. Olha que É gente. muito lindo. To- Toda a natureza quer contribuir com você, É foda. né? Quantos seres. Eu contei, eu acho que numa live com você, ou no Clube do Livro dos Animais, eu não lembro. Que teve outro dia, que tem a Morgana, né? A Morgana, a mãe da Esperança, a Esperança morreu, Lindo. que é a égua do André. E outro dia eu fui lá, eu tava com muita dor, eu pedi pra Morgana me curar. E eu fiquei uma hora fazendo processo nela, corporal, liberando expectativa, projeção, rejeição, coisas que eu percebi que tinha no campo dela, tinha alguma coisa lá. E em uma hora a gente fechou, eu fechei os olhos, eu tô falando da Morgana também, que uma hora a gente tá muito profundo em comunhão, eu e ela, e a gente foi até um lugar onde a Esperança tá, a égua dela, e era um lugar todo cor-de-rosa. E eu recebi que os cavalos são anjos, é o tipo de ser de luz, sabe? Eu recebi essa informação. E não só recebi, como eu também acessei, vi, eu fiquei umas 2 horas no mundo cor-de-rosa, que eu abri o olho, depois tudo parecia cor-de-rosa aqui na Terra. E, era, e foi muito claro, ele falou assim, é um ser de luz, é anjo, cada um tem um nome para isso. Os cavalos, os animais, quanto que os animais são isso? Quanto que eles são essa pureza, essa contribuição pra gente, para mostrar pra gente sobre a gente, né? Pra Uau. contribuir com o nosso ser, até a nossa equipe. Quanto que às vezes a sua equipe tá aqui num corpo agora como em forma de seu animal? A linguiça é da minha equipe, Meus três são. né? E o Chico também, e meus cavalos também, as galinhas, né? E o que a gente pode reconhecer da gente com essa Olha, informação? e olha como é leve, assim, dá um prazer, assim, você dá uma coisa no seu corpo, saber que tá tudo contribuindo pra gente, né? A gente é um dos seres mais desacordados aqui na É. Terra, né? Somos nós, né? Então, menos conscientes. E tá mudando, gente. Tá E a mudando. gente já tem. E Oi? qua- A gente tem tá mudando. ferramenta, a gente tem É, classe, a gente tem um monte de coisa isso, que pode trazer a gente de volta para nossa luz. exato. Mais e mais e mais. Para você estar mais presente, percebendo tudo num lugar espaçoso, sem precisar julgar e definir, categorizar. Simplesmente recebe a informação, né? O que é isso? Que interessante. Esse ser está escolhendo experimentar dessa maneira. Que interessante. Que mais é possível? E o que O eu que eu posso posso aprender, o ser? que eu posso receber deles, exatamente. Não aprender em termos de lição, tá, gente? Essa coisa significante que falam, que a gente veio para não sei o que, não sei o que. Cara, a gente pode aprender com tudo, não a partir do não sei, mas a partir do que eu sei sobre isso. Exato. Que eu venho fingindo não saber. Que se eu soubesse, mudaria toda a realidade e o planeta Terra também. Quanto que a gente. Essa classe é um convite para você e quanto que você está dando presente para a Terra também. Para a Terra também. É isso, gente. A gente veio aqui falar um pouquinho do que é isso pra gente. E eu sei que a gente vai falar sempre, tá, gente? Porque a gente realmente escolhe todos os dias essa classe. A gente escolhe, facilitando ou não, a gente escolhe o conversando com os animais, porque a gente percebeu na nossa vida a grandiosidade disso, tá? A gente não tá aqui para vender alguma coisa que a gente não sabe o que, que é. A gente tá no dia a dia sendo isso. Então, esse é o convite que a gente faz pra gente. E vamos facilitar. Lógico que a gente vai facilitar uma classe aqui no final do mês. Gente, tá? É semana que vem? Não, na outra. Até Tem. a gente vai facilitar a linguiça. No meio da classe eu vou chamar a linguiça para ser facilitada. Que ela tá muito cão de guarda. Todo mundo que chega na minha casa ela quer atacar. Eita, vamos conversar com a Com a linguiça. linguiça, eu vou conversar com ela. Bora É, facilitar a linguiça, mais e como pode mais melhorar facilitar a ainda mais. O linguiça. quanto ela já tá nessa classe, né? O quanto ela já tá acessando ali tudo que ela vai receber da classe. Minha Lá. protetora, a linguiça. Ah, eu lembro até no Clube do Livro, ela já tava fazendo uns negócios lá. Eu lembro. É, ela tá bem protetora.
Pituca linda, vamos conversar com linguicinha, gente. O que mais... Sim. E se você quer conversar com linguicinha, saber o que tá rolando, bora pra classe, gente. É uma classe que vai acontecer em 4 chamadas. Isso a gente está falando aqui, quem vai acessar no futuro pode ser que nem pegue essa live aqui no Esquetal. As classes Conversando com os Animais online são em 4 chamadas de 3 horas cada. E a gente vai fazer segunda, terça, quarta e quinta, super de buenas, das 10 às 13. Tem um manual incrível, lindo, com processos corporais e processos verbais. É lindo mesmo, com todos os tópicos, gente. Tem entidade, tem liderança, tem processos corporais, tem morte, tem... Cara, é lindo demais esse manual. E a gente vai muito além disso, porque não é tudo que está no manual. E a gente tem a nossa vivência e tudo que a gente já fez ali com as classes e tudo mais. A gente Sim. conta nossas histórias, a gente se diverte, a gente vai facilitar animais, sim. Não só a linguicinha, mas todos que vierem ali para a classe. Inclusive você, com seus pontos de vista que estão travando algumas coisas na sua vida. Ô, Sil, sabe o que eu queria falar? Veio para eu falar. Bem, E essa classe não é uma classe barata, é uma das classes mais não é? caras do Access. E ontem eu estava fazendo o CF, eu resolvi fazer esse CF para Ai, que receber legal! informação. Foi bem bom, é. Eu ainda não ouvi tudo que teve terceiro, eu só fiz de ouvinte. O terceiro dia tá dando o Clube do Livro, então eu ainda vou ouvir o terceiro dia. E o Gary fala uma coisa assim: não façam da consciência barata, senão vocês vão acabar com a consciência. A consciência é uma das coisas mais valiosas do planeta. E o quanto isso ensina a gente e instiga a gente a criar dinheiro para acessar cada vez mais. Sim. E você E pode aí tomar ou eu lembrei você da pode dar pra gente. isso. Eu lembrei da gente com essa classe. Que, sim, não é a classe Não mais é barata do Access. mesmo, gente. Então, o Não que é ela tá te mesmo. convidando realmente pelo valor dela? Qual é a transformação que você vai passar? Qual a contribuição com o planeta que você vai receber? Se os animais são realmente uns grandes curadores e contribuintes dos nossos seres, né? E Tem a algo Lu tá muito falando grandioso aqui, aí. ó. E vai conosco para onde formos a seguir, exatamente. E é uma, gente, toda e qualquer classe, você recebe a maioria, tá? Não é obrigatório. A maioria dos facilitadores grava e você tem acesso a toda a gravação, tá? Então, cada vez que você escuta, você acessa uma nova classe, tá? Então, você paga por uma. E cada vez que você escuta, eternamente, tá, gente? Porque isso é seu. O material é seu. Depois, você acessa novas consciências, novas classes, não sei o que lá. Então, isso não tem como. O povo fala assim, a classe... 4 chamadas é tanto, não sei o que lá. Não são 4 chamadas. É pra vida. O quanto você vai acessar disso vai ser uma escolha. Sim. E é isso. A consciência é uma das coisas mais valiosas desse planeta. É isso. E, gente, ensinar a gente, porque aqui no planeta a moeda de troca o dinheiro é simplesmente uma moeda de troca aqui, gente. É como funciona. Você vai ter comida, você dá dinheiro para ter comida. É uma troca ali que está sendo feita. Tá? Quando você leva o seu pet ali no veterinário, você está pagando um serviço ali para cuidarem do seu pet. Tá? Essa classe, você está pagando por um manual surreal, se torna praticante de conversando com os animais e pode trabalhar com isso, saindo da classe, inclusive ter uma renda extra ali com aquilo, pode ser o seu negócio aquilo. Uhum. Inclusive. E eu sou, assim, eu sou exemplo vivo do quanto que eles me trazem dinheiro. Eu também atendo muitas vezes animais. E é uma escolha você receber ou não, inclusive receber dinheiro deles, tá? Parar de ser salvadora também, de não vou cobrar porque eu vou, é o animalzinho que não sei. Olha para isso. Olha para isso. Quando eu atendia sem cobrar, eu atendi muita gente sem cobrar. Ou eu cobrava muito pouco. Eu não sabia. Minha primeira vez que eu atendi animais, eu morava nos Estados Unidos. Eu fiquei uns 2 anos só atendendo animais. Eu cobrava $11. A maioria das sessões eu me sentia mal depois. No momento que eu comecei a honrar o meu ser e essa comunhão, é, esse dar e esse receber, né? Minhas sessões passaram a ser leves e divertidas e eu atendo um monte de gente que eu tô escolhendo isso de verdade. Eu tô sendo isso, a contribuição, que a contribuição é o dar e o receber.
E é lindo, gente. O quanto que eles estão instigando a gente, eles sabem que para prosperar aqui no planeta, a gente precisa ter dinheiro e eles podem contribuir com a gente. Sim. Tá? E pedir, peça e receberás. Tá? Uhum. Então, inclusive, eu vou fazer uma intro essa semana disso, de animais e dinheiro, porque quanto ponto de vista que a gente tem de que ter dinheiro é gasto, que ter dinheiro. Ter animais, Ter animal é gasto, é da despesa. Se esse é o seu ponto de vista, é isso que eles vão criar para você. Para mim, animal é cura, é carinho, Nossa, é contribuição, é é um consciência. presente surreal, cara. É. Olha, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu pego é a linguiça, que eu não tô deixando a senhora linguiça dormir no meu quarto, que ela dorme encostada em mim e às vezes eu preciso de espaço, aí eu fico empurrando e ela vem mais perto ainda. Ou ela vai na Gaia, no meio das pernas da Gaia, que a Gaia dorme comigo. Linda. Então, eu acordo de meio linguiça, ela vem, ela pula, faz xixi todos os dias de alegria, pega e deita do meu lado e fica comigo. Cara, não tem preço Não isso, tem não tem valor, preço, não não tem tem como. preço, não tem preço. E eles estarem bem ali do nosso lado, nem sempre vão estar, né? E é para isso que a gente tem a comunicação, para facilitar a escolha deles. Sim, ó, e só falar uma coisa, eu tô aqui na praia, né? Ali na minha frente, não sei se dá pra ver, tem uma gaivota. Tem um pássaro lá, tem um mar e tem um pássaro lá em cima. E você tava falando, eu olhei pro pássaro e eu recebi assim, vocês têm noção quanta informação a gente tem, quanta coisa a gente tá acessando? Quanta coisa, informação e consciência a gente pode receber dos animais que a gente nunca imaginou possível, que vão adicionar para nossa neuroplasticidade, para o nosso estar aqui na Terra. Quanto? Olha, passou uma borboleta agora. Quanto? Adoro, gente, como pode melhorar? Quanto? E teve um dia que eu tava aqui, eu tava fazendo a classe Wizard. Teve em 2021 uma classe, ou 2020, eu acho que era 2020, a classe, alguma coisa de Wizard do Access. Não lembro. Eu vou procurar. Eu não sei o que é Wizard. Eu vou Acho que era procurar do essa Den, classe. talvez. Do Dan e do Gary. Eu vou procurar ela. Eu fiz na época, foi incrível. Eu vou ouvir de novo. Me veio ontem, quando eu cheguei aqui na praia, eu tenho um furô, eu tava no furô, Ai, que delícia. sentada, no intervalo da classe. Eu falei, vou um pouco no quentinho, eu acho que foi em junho, julho. Eu entrei, passou uma cobra do meu lado. Ela levantou, olhou pra mim, e eu falei, oi, senhorita. E ela foi embora. Oi, querida, tudo bom? E era bem nessa classe de Wizard. Eu nunca esqueci. Aí até onde eu falei, putz, eu quero achar essa Ai, classe. eu vou ver Quero ouvir de novo. vou ver no Access Me também, Tá como pode melhorar. legal, isso é legal. Eu vou Super lá. procurar ela aqui. Boa. E o que mais é É isso, possível? gente. Qual mais a gente pode receber dos animais, da terra, de tudo, do floral ali. Eu falei de várias comunicações aqui, do Sim. óculos da Carol, da nossa telinha aqui, Da semente que voou aqui tudo. do nosso lado, quando a gente estava aqui. E se tudo tá escolhendo se comunicar com você? Desse A pergunta mouse, é, gente. você Ai, não, escolhe mas ouvir? mouse é tecnologia. Foi feito da Tem, terra, tá? claro, e tem Usaram informação, matéria, sim, tá? Exclusive, tá? Então tudo é natureza. A gente está aqui no planeta, tudo pode contribuir. tudo. Aí depende da sua escolha. É isso, gente. E o que Mas mais é possível. é possível? Gente, convite feito. A classe vai ser dia 31, começa dia 31 de março, com um manual lindo, com certificado Que internacional a delicioso. Silvia que traduziu. Fui eu que traduzi, gente, esse material novo, que realmente está uma energia nova, com a maioria das novas energias de Axis. Não vou falar as mais novas, porque Axis muda todo dia, e isso que é legal, porque nós, como facilitadores, a gente está nas classes e a gente traz essas energias para a classe, mesmo não estando no manual. Sim. Tá? Então, assim, por isso que é importante a classe, gente. Ter o manual, qualquer um pode ter. Tá? Estar na classe, você vai trazer ali o seu animal, nós vamos facilitar, nós vamos brincar. E o que mais possível, o que mais está disponível, gente, que a gente ainda não considerou. A consciência é um dos commodities mais, não sei nem se a consciência é como um commodity, mas mais valiosos do planeta. Está disposto? Disposta a acessar mais e mais. E o que mais é possível? Então tá. Um beijo grande, um ótimo sábado para Boa todos. praia Aqui, ó, para recebam você. da praia, aqui do mar, de todos os seres Um que estão beijo para aqui. todos Um aí. beijo E grande. o que mais é possível, gente. E tá tudo as informações estão tudo na nossa link, no nosso Linktree, tá, gente? É só acessar lá, pode entrar em contato com a gente. E o que mais é possível, gente. Um beijo, beijo, Exato. beijo. Um beijo grande. Beijo. Beijo.